Muito bem, pessoal, vamos então começar a nossa aula de Web Design 1. Então, vamos lá. Nós vamos apresentar alguns materiais. Vamos começar por este aqui, olha. Nosso primeiro documento. A ideia desse nosso curso, dessa nossa disciplina, é estar mostrando para vocês o HTML, CSS, JavaScript. Tá? Eu vou apresentar para vocês tudo isso aí, e a gente vai mostrar de uma forma assim mais contextualizada. Eu anteriormente já havia comentado com vocês sobre essa primeira transparência aqui, mas a gente vai dar uma repassada, né? E para a gente ver o que a gente vai desenvolver nessa nossa disciplina. Bom, olha, a nossa base é HTML e CSS. A gente vai precisar de trabalhar com o editor, um processador de texto. Nós não vamos usar o Sublime Text. O Sublime Text ele é bem recomendado também, tá? Só que como a gente está desenvolvendo já com o Visual Studio Code em outras disciplinas, então a gente vai manter a linha do VS Code, tá? Então aqui, inclusive, eu mostro como baixar o Sublime, só que a gente não vai utilizar o Sublime. Aqui a gente entra já na parte do HTML5, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente tem aqui um documento muito básico em que a gente vai desenvolver. Então, vamos estudar cada um desses elementos aqui. Inclusive, eu vou até abrir esse elemento, vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir a pasta. Deixa eu entrar aqui no Explorer. Este documento aqui, ó. Então, eu vou selecionar essa pasta, como a gente sempre faz. Deixa eu mostrar para vocês, vamos recapitular, nessa aula está sendo gravada. Então, eu vou colocar aqui a lupa, né, para a gente poder visualizar melhor. Então, imaginem que esse material aqui está dentro de uma pasta, que eu vou compartilhar com vocês depois, esse PDF. Então, eu selecionei essa pasta, dei um Ctrl+C nessa pasta. Aí eu vou lá no prompt do DOS, vou fechar aqui a lupa de uma vez, vem aqui no prompt do DOS, olha, vou aumentar aqui a fonte. Então, CD, espaço, Ctrl+V, que eu estou com o prompt aberto. Eu já entro naquela pasta. Entrei na pasta. Dou um code, espaço, ponto. Quando eu faço isso, eu já abro aqui o nosso documento. Tá? Então, tem aqui esse exemplo, primeiro, e depois tem esse exemplo 1, tem esse arquivo index.html e tem esse index1.html. A gente vai falar sobre esses dois. Então, vamos lá. Vamos começar com esse aqui, começar com esse index.html. Vamos lá. Todo documento HTML, a gente já teve uma aula introdutória, né, que a gente apresentou todos esses conceitos para vocês. Conceito de web, conceito de navegador, de browser. E aqui, especificamente, a gente vai falar sobre um documento já de hipertexto, HTML. Sempre que a gente vai iniciar um documento, a gente vai sempre iniciar com essa tag aqui, ó. Esse documento HTML. Isso a gente está indicando para o nosso navegador, que a gente está trabalhando, que o nosso documento é HTML5. Então, voltando aqui para o VS Code, só para a gente poder relembrar também uma outra coisa, para eu poder executar esse arquivo HTML, o que eu faço? Dentro do Visual Studio Code, nós vamos utilizar a seguinte estratégia. Eu vou verificar se existe a extensão Live Server instalada. Verifiquei aqui que o Live Server já está instalado. Ó. Quando ele aparece essa engrenagemzinha aqui, tá vendo? Indica que ele já está instalado. Se não tivesse instalado, aparecia aqui esse botãozinho verdinho. Né? Eu já havia comentado isso com vocês, mas como a gente está gravando essa aula, né? Então, vai ficar o registro aí. O Live Server está instalado. Com isso, eu já posso utilizar, vou clicar novamente aqui no explorador, olha, eu já posso utilizar o servidor web que o Visual Studio Code disponibiliza para a gente, que é o Live Server. Então,
eu clico com o botão direito aqui em cima do index.html, aí eu clico em Open with Live Server, o que ele vai fazer? Ele vai abrir para mim, ó. Ele já abriu aqui o meu navegador. Como eu executei esse HTML aqui, ó, o resultado já está aqui. Então, se eu fizer uma alteração, se eu colocar aqui, ó, alô, olá, Faeterge, eu vou salvar esse documento. Eu posso pressionar o Ctrl S, tá vendo? Esse númerozinho 1 aqui indica que esse arquivo ainda não foi salvo. Opa! Boa noite, tudo bom, João? Quando eu pressiono o Ctrl S, olha, salvei, ó, já não aparece mais aqui o 1, tá vendo? E observe o detalhe, eu mudei aqui para o Olá Faeterge, tá vendo? Eu vou alternar lá para o navegador, olha. Ele já mudou aqui automaticamente. Então, eu recomendo fortemente que vocês utilizem o Live Server do Visual Studio Code, tá? Todos os testes que a gente for fazer, a gente vai trabalhar com ele, inclusive aqui no laboratório também, tá? Muito bem. Depois, João, você que chegou agora, depois você pega o link aí, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar o link lá no grupo de vocês, podem ficar à vontade, tá, pessoal? O pessoal que estiver online pode participar, no entanto, a presença vai ser para quem está aqui, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, vamos analisar rapidamente aqui esses elementos. Então, essa primeira linha, onde eu coloco essa tag aqui, ó, Document HTML, ela vai indicar que a gente, para o nosso navegador, no caso aqui para o Chrome, olha, esse no meu caso aqui é o Chrome, Google Chrome, eu estou usando HTML5. Essa tag HTML, eu vou indicar também para o meu navegador que este é um elemento raiz de uma página HTML. Então, todo documento HTML, ele sempre inicia com essa tag. A tag head indica o seguinte, elemento onde colocamos informações sobre o documento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, dentro da head, que é o cabeçalho, eu estou definindo o título da página. Eu chamei de título, olha. Se vocês olharem aqui o nosso VS Code, coloquei title, título, e aí vocês vão observar que aqui no navegador, olha, o título já apareceu aqui, ó. Tá vendo? Ele já apareceu aqui, tá? Deixa eu fazer um comentário rápido, novamente, só para relembrar um pouquinho. Quando nós utilizamos o Live Server, ele sempre abre o nosso documento na porta 5500, tá? E esse IP aqui que ele utiliza, esse 127.0.0.1, é o meu IP local, indica a minha máquina local. Eu poderia também colocar local host, o mesmo efeito, tá? Se eu faço isso aqui, ó, executando do mesmo jeito. Tá? Ou eu uso localhost, ou então eu uso o IP padrão, 127.0.0.1, que representa o meu servidor local, que é a minha máquina local, tá? Então, deixa eu encerrar aqui. Opa, o João Vitor está chegando. Beleza, João. Bom, então, continuando aqui, vamos falar mais um pouquinho desse documento. Né? A gente estava aqui. Então, essa tag title indica o título da página. Esse título aparece na aba do navegador, como vocês viram. Vou repetir aqui, ó. Aqui, ó. Tem aqui na aba título. Bom, agora a tag meta. Essa tag é opcional, mas ela é muito importante, porque ela indica ao navegador algumas informações sobre o documento. Nesse caso, neste exemplo, estamos escrevendo o nosso documento com um grupo de caracteres chamado UTF-8. A gente vai indicar o char7 para o nosso navegador. Isso evita que o navegador interprete algum caractere de maneira errada. Tá? Então, por exemplo, se eu utilizar uma acentuação, ele vai representar a situação aqui perfeitamente. Tá? Se eu não utilizasse esse char7 aqui, ó,
eu poderia ter algum tipo de problema. Então, vocês observaram que no primeiro documento que nós fizemos aqui, ó, a gente colocou um olá. Se você observar lá na execução da nossa página, ele colocou acentuação aqui normalmente. Agora, se a gente não tivesse colocado esse charset, o TF8, aí a gente teria problema. Tá? Então, a gente indicando para ele que a gente está utilizando esse grupo de caracteres do TF8, ele automaticamente ele vai fazer com que os caracteres especiais, sendo acentuação, cedilha, entre outros, eles vão ser devidamente interpretados. Tá? E aí que a gente tem a tag body, que representa o corpo do nosso documento. Então, tudo que a gente for escrever com relação ao nosso documento, a gente vai colocar dentro da tag body. Dentro de body, que escrevemos todos os nossos códigos. Olha, observem aqui, olha, que a gente colocou dentro do body esse Olá Faeterge. Tá? E a gente, inclusive, colocou com uma tag B aqui, que depois a gente vai falar sobre ela. Tá? Então, o resultado disso está aqui, ó. Tá? Você vê que ele já apresentou com um negrito, né? A gente poderia mudar isso aqui, por exemplo, a gente poderia colocar aqui uma tag H1, por exemplo. H1. Tá? A gente fecha aqui com H1. Salvei. Aqui o resultado já seria outro. Essa tag H1, ela representa uma espécie de título, né? Para aquilo que a gente vai escrever. Então, o que a gente coloca dentro do body vai ser o que vai aparecer dentro do documento, dentro do nosso formulário, tá? Dentro dessa nossa área de trabalho aqui. Ok? Então, basicamente é isso. Esse é um documento HTML, assim, mais simples possível que a gente tem. E para a gente só terminar essa parte, a gente vai relembrar também a questão do comentário. Também podemos escrever comentários no HTML. O que são comentários? São textos que escrevemos apenas para deixar uma anotação. Eles são ignorados pelo navegador. Eles não influenciam no código. Então, imagine que em algum momento que eu estiver desenvolvendo aqui o meu site, vamos voltar aqui. Imagina que em algum momento eu quero fazer um comentário. Então, eu quero dizer o seguinte, estou escrevendo uma mensagem. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, seguindo o que ele está dizendo aqui. Ó, abro a tag, coloco esse ponto de exclamação. Se eu colocar o traço, tudo que tiver aqui dentro, ele vai considerar como comentário. Tá? Então, vou colocar assim, ó, escrita da mensagem abaixo. Tá? Então, olha, esse documento não está salvo, vou dar um Ctrl S para salvar, ele foi salvo. Vocês vão ver que o resultado, ó, nada mudou. Então, essa linha aqui, ela é simplesmente ignorada pelo navegador. Então, é muito interessante, como nós já estudamos aqui algumas linguagens, né, de programação lá no primeiro período, vocês sabem o quanto é importante você utilizar comentários, por exemplo, para poder identificar o documento, quem é que escreveu, o dia que escreveu, qual a finalidade. Tá? É para isso que serve. Tudo bem? Bom, então esse foi o nosso pontapé inicial. Agora a gente vai passar para uma outra apresentação que eu tenho aqui. Então vamos finalizar isso aqui. Aí eu criei um outro exemplo aqui, ó, só para ilustrar. Eu coloquei aqui também um input, que é uma tag input. Então, eu criei um outro documento aqui, a gente vai ver, olha, criei o index 1, depois eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Esse documento aqui, eu quero executar esse documento. Olha, se eu clicar com o botão direito aqui, ele também vai executar. Só que como eu sei que já está sendo executado, eu vou vir aqui no navegador e vou simplesmente mudar de index para index 1 aqui, ó, index 1. Agora ele executou esse documento aqui, ó. E o que a gente fez aqui? A gente colocou aqui, ó,
escrevemos a palavra FITERD. Esse símbolo aqui representa um espaço, esse NBSP, tá? Esse E comercial NBSP, ponto e vírgula, representa um espaço, a gente deu um espaçozinho aqui, ó. E depois colocamos FIATEC. E a gente colocou nessa tag B que ele coloca um negrito nessa palavrinha, tá? E embaixo eu estou utilizando uma tag input. Essa tag input representa o quê? Uma caixinha de texto para eu digitar qualquer coisa. Tá? Então foi um outro exemplo assim bem simples que a gente utilizou. Ok? Muito bem. Então vamos salvar aqui e agora sim, agora nós vamos seguir em frente. Vamos... Não, no HTML não. No HTML, se você quiser configurar um espaço aí, a gente vai ver o CSS. O CSS é bem recomendado, porque o CSS, a gente vai ver um pouco para frente, que a gente coloca o caractere que a gente quiser, aonde a gente quiser, dentro do formulário. É o que dá a beleza, né? É o que dá o estilo. A estilização do nosso documento é o CSS. Tá? O HTML é só uma marcação de texto. Tudo que você vai escrever, ele vai colocar ali. Agora, mesmo os espaços, eu tenho que usar uma tag ou então um CSS para poder estilizar. Até se eu quiser saltar de linha, eu tenho que usar também um símbolo, um recurso da linguagem, né, do HTML ou do CSS para poder fazer isso aí. Tá? É bem interessante, o Eric. Bom, aqui a gente terminou esse primeiro documento, eu vou até fechá-lo de uma vez. Aliás, não vou fechá-lo, não, vou deixá-lo quietinho aqui. Vamos para o nosso segundo documento, que é esse aqui. Agora sim, agora a gente vai conhecer um pouquinho de CSS. Tá? Então, deixa eu executar aqui. E esse momento vai ser um momento mais conceitual. Eu peço que vocês tenham toda a atenção, tá? A gente vai falar sobre folha de estilo. Folha de estilo em cascata. Então, agora vamos começar o nosso estudo sobre CSS. CSS significa Cascading Style Sheets. Folha de estilo em cascata. Opa, tá bom, Otávio? Boa noite. O CSS é uma linguagem que permite definir a aparência dos elementos HTML. Ou seja, o navegador tem uma forma padrão de exibir cada uma das tags. Foi aquilo que você acabou de perguntar, Eric. Ele tem uma forma padrão de poder representar aquilo que eu for digitar lá. E o CSS serve para alterarmos a forma de exibição de cada um desses elementos, nos permitindo criar o layout que quisermos. Então, eu escrevi a frase FIATERD. Se eu quiser mudar a cor dessa frase, eu posso utilizar CSS. Aliás, é recomendável, né, que eu utilize o CSS, que a gente vai ver isso, tá? Quando você entra no site, que conecta com ele, que aparece tudo em linha quebrada, porque deu ruim no CSS. É possível. É possível. Ou o cara realmente fez um negócio muito ruim, ou o que pode acontecer muitas vezes é que normalmente o CSS não falha não, cara. Às vezes o que pode falhar é o JavaScript, em alguns momentos, tá? Agora, é muito relativo, cara. A gente, entendeu? Julgar, dizer, por que não deu problema, sem, entendeu? Afirmar categoricamente, ó, esse problema é devido a isso. Tem uma série de coisas que pode ter acontecido, entendeu? Ele ajudou a resolver um grande problema. Fiquem atentos a essa frase aqui agora, pessoal. O HTML não foi feito pensando em estilizar páginas. Essa não é a ideia do HTML. Tags e atributos, que é aquilo que a gente viu agora há pouco, né? A gente viu muito pouco sobre isso. Só que, como eu disse para vocês, o nosso curso aqui vai ser todo voltado para projeto. Então, a gente vai desenvolver projeto. Tá? A gente está no Meet, tá? Se você quiser entrar aí, a gente está no... O link já está lá, aquele mesmo link está compartilhado aí. Tá?
ele ajudou a resolver um grande problema. Tá? O HTML não foi feito para estilização. Tags e atributos que formatam um texto foram criados no HTML 3.2. Mas cada página criada, os desenvolvedores tinham que repetir a formatação. Com o HTML, a gente consegue desenvolver alguma coisa, só que não é uma coisa, digamos aqui, características do HTML. A parte de dar uma beleza para o documento. Não é característica dele. Tá? O CSS é um mecanismo para adicionar estilo a um documento web. Ele é que dá a beleza para a sua aplicação. É ele que define a forma como o seu HTML vai se apresentar. Então, aqui eu tenho um exemplozinho, né, que eu passei aqui. Deixa eu ver se eu represento aqui. Isso aqui foi só para... esse slide aqui é simplesmente para mostrar para vocês qual é a característica de um CSS. Tá? Onde eu tenho aqui os seletores e as suas representações. A gente vai falar especificamente sobre cada um desses elementos. Tá? Mas isso aqui, para vocês terem uma ideia, que é muito diferente de um documento HTML como esse aqui, ó, que a gente estava fazendo. Tá? Isso aqui, ele complementa o nosso HTML. Tá? Então, o que eu posso dizer nesse documento aqui, agora sim, acho que o Otávio está chegando, né, Otávio? Aqui, cadê aqui? Beleza, Otávio? Estamos aí. Então, olhem, nesse documento, por exemplo, aqui, olha, se eu quisesse, digamos, alterar a cor dessa frase Olá Faeterge, eu poderia estilizar essa tag H1. E aí eu poderia colocar assim, qual que é a cor dessa tag, tá? Então, isso eu faria nesse documento aqui, que pode ser um documento em separado, ou ele pode estar junto no HTML. A gente vai ver tudo isso também, tá? Eu gosto demais dessa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ela é fantástica. Porque ela representa o seguinte, ó. O HTML, ele é isso aqui, ó. Ele é um esqueleto. Agora, quando você trabalha com CSS, cara, você dá estilo para o seu HTML. Isso aqui você utiliza para representar a estrutura do seu documento. Agora, uma apresentação, ela é feita com CSS. Tá? A gente vê aqui, olha só. Olha a diferença. HTML sem CSS, HTML com CSS. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Então, nós vamos ver muita coisa de HTML. Muita coisa de HTML. Mas ficaria, digamos, uma disciplina muito chata, para ser muito claro com você, se eu ficasse falando só de tags aqui. Então, a gente vai trabalhar em projeto, porque na construção de um projeto a gente vai conhecendo as tags, a gente vai estilizando, a gente vai conhecendo os elementos CSS, tudo na prática. Tá? Essa é a melhor estratégia que eu acredito ser para a gente poder aprender a trabalhar com HTML e CSS. Com a inserção do CSS no cenário do desenvolvimento web, passou-se a utilizar o HTML apenas para estruturar páginas. E o CSS passa a definir como os elementos são exibidos. E isso pode ser reutilizado nas páginas, podendo até mesmo ocorrer a reutilização em outros sites. O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte, eu posso construir um CSS para essa página e o CSS também servir para essa outra aqui, ó. Tá? Eu posso criar uma estilização que seja comum para mais de uma página. Agora, o importante aqui é que o CSS passou a exercer esse papel de fornecer a estilização para o site, a beleza para o site, ficando a cargo do HTML apenas a estruturação da página, a montar a estrutura, o que vai conter a página. Tá? A gente vai ver 3 maneiras de como colocar CSS na nossa página.
Neste momento, você deve ter pelo menos um arquivo HTML. Caso contrário, crie um arquivo chamado index.html. Vamos agora criar um arquivo CSS, vamos chamá-lo de style CSS. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui. A gente pode... Deixa eu ver se eu tenho... isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. 3. Deixa eu ver se eu tenho esses exemplos. Não sei. Não. É 13, né? Acho que é 13. Esse documento eu chamei de 13. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, a gente vai ver depois, tá? Porque eu não tenho, eu não disponibilizei aqui, para a gente não perder tempo, eu vou só na parte conceitual mesmo, tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. CSS inline. As tags HTML possuem um atributo chamado style. Então, observem bem, as tags HTML possuem um atributo chamado style. Dentro desse atributo, nós podemos passar as regras CSS diretamente para o elemento. Esse formato não é muito recomendado, pois isso irá misturar HTML com CSS. Para a organização e reutilização do código, prefira evitar esse modelo. Lembrando que a tag div serve para alterar o estilo em partes específicas da página e posicionar objetos. Então, por exemplo, ó, esse style aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, div, style, background, blue. Aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, eu quero mudar o estilo da minha página definindo essa cor azul. Então, eu poderia, dentro do meu HTML, colocar isso aqui, ó, definir isso aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho, gente, eu acho que eu tenho isso. Deixa eu ver se eu tenho isso, porque aí eu já vou mostrando para vocês na prática. Né? Parei aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Model. Deixa eu ver. Não sei se ele está nessa página aqui. Deixa eu ver se... Aqui eu tenho alguns exemplos. Deixa eu ver se aqui... Se de repente eu posso pegar aqui esses exemplos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho enquanto eu abro aqui. Aqui eu já estou falando de cores, tal. Então, só que aqui o arquivo está separado. Eu não vou utilizar isso como exemplo, não. Eu vou pegar isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu fechar. Vamos voltar aqui. Eu vou criar... Eu vou pegar aquele exemplo simples que a gente fez lá anteriormente, aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, vou copiar para cá. E a gente trabalha em cima dele. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Vou selecionar essa pasta, que a gente vai trabalhar com esse exemplozinho aqui. Aqui eu vou entrar na pasta. Ou de conta, abrir aqui. Vou confiar na pasta, ok? Aqui, ó. Esse aqui é o nosso HTML simples, novamente com aquele Olá Faeterge, né? Que a gente tinha feito aqui, né? E vamos executar isso aqui. Clique no Live Server.
Ele já está aberto aqui. Ok, então, nós vamos trabalhar em cima desse documentozinho aqui para a gente poder fazer os nossos... Para a gente poder, à medida que a gente for avançando aqui, a gente vai exemplificando. Então, eu vou colocar essa div, olha, tá? Vou criar esse container aqui, dentro aqui do meu documento. Então, eu vou criar aqui uma div, vou colocar aqui uma div, vou colocar um style, para definir o estilo que eu vou colocar. Aqui eu vou colocar background, color, 2 pontos. Vou definir aqui como blue. Fecho chaves, fecho aqui as aspas, e vou fechar a tag, evidentemente, e vou fechar aqui, ó. Vou salvar. Vamos ver aqui o nosso documento. Vou ver aqui. Vou colocar essa div aqui, ó. X, Ctrl V, Ctrl S, ó. Agora ele já funcionou. Já coloquei um fundo aqui azul nesse Olá Faeterge. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso exemplo e vamos ver aqui o seguinte. Então, olha só. Nesse pequeno documento que a gente fez, o que nós criamos aqui? A gente criou um container, que é uma div, a gente vai ver depois sobre essa tag, vamos falar mais sobre ela, tá? Mas ela representa um container dentro do nosso documento, que a gente está vendo aqui, ó. E nesse container, eu estou mandando escrever o Olá Faeterge. Só que eu estou utilizando aqui um atributo CSS. Vamos voltar aqui na definição, para a gente poder ler de novo essa parte? Olha só. As tags HTML possuem um atributo chamado style. Então, isso aqui, ó, eu estou utilizando esse style, é um atributo. Esse é o termo que a gente utiliza dentro desse contexto HTML. Dentro desse atributo, nós podemos passar as regras CSS diretamente para o elemento. Esse formato não é muito recomendado, pois isso irá misturar HTML com CSS. Para a organização e reutilização do código, prefiro evitar esse modelo. O que eu estou querendo dizer aqui? Nesse documento, é um documento HTML. Isso aqui é HTML. Só que eu estou inserindo CSS dentro do meu documento HTML. Estou criando um atributo CSS dentro do meu HTML. Isso não é recomendado. O recomendável é que a gente deixe o nosso CSS num arquivo separado. Você teria que criar um arquivo aqui para colocar o nosso CSS. É o que a gente vai ver nesse nosso material. Tá? Bom, mas vocês já tiveram uma ideia aqui de que nesse container aqui onde eu mandei escrever o Olá Faeterge, eu defini um atributo chamado background color. E aí eu coloquei blue. Você vê que o VS Code, ele é amigável, né? Então, ele já, à medida que eu seleciono as cores, ele já dá o tom da cor, né? Fica muito legal de trabalhar com esse editor de texto. Tá? No caso, isso colocou a cor no fundo, né? Dá para fazer qualquer coisa. Dá para fazer cor do fundo, cor da fonte, dá para você fazer o que você quiser. É o que a gente disse no início. O HTML, ele muda a característica da nossa estrutura HTML. Entendeu? Toda essa parte de estilização a gente vai fazer com CSS. Tá? Muito bem, então, vamos avançar. Então, esse CSS inline, exatamente quando a gente usa o CSS dentro do HTML. Tá? Lembrando que a tag div serve para alterar os estilos em partes específicas da página e posicionar objetos. A gente vai ver muito mais sobre esse div, tá? Bom, eu falei aqui sobre CSS inline, em linha. Agora vamos falar sobre CSS interno. CSS interno é quando escrevemos código CSS diretamente em um arquivo HTML.
Para isso, basta abrir a tag style, o que a gente vai fazer aqui, ó, e escrever o código CSS nela. Normalmente é passada dentro da tag head. Então, isso aqui, o que normalmente a gente faz é o seguinte, ó. Eu vou pegar exatamente essa ideia aqui, ó. Dentro da tag head, vou mudar isso aqui agora, eu vou colocar esse style aqui, ó, que a gente fez, esse atributo, eu vou colocar dentro da tag head. Então, eu vou dar aqui um Ctrl X, tá? Vou dar aqui deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Agora, aqui dentro, eu vou fazer isso. Aqui, eu já tenho que criar uma tag style, não é mais um atributo. Então, eu vou colocar aqui, ó, style. Aliás, eu posso colar aqui, né? Está aqui, abrir uma tag style, como eu fiz aqui. Aqui dentro, eu vou definir o seguinte, olha, o que vai conter esse meu style? Deixa eu apagar isso aqui. A definição do atributo que eu coloquei, ó, que é isso aqui, ó, vai entrar aqui dentro. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, isso aqui, deixa eu fechar isso aqui. Abri a tag style, fechei. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a div que eu tiver no meu documento, eu quero definir a estilização para ela. Aí sim, aí eu vou colocar aí o meu background color blue e vou fechar aqui com ponto e vírgula. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. É isso mesmo, né? Div, background color, blue. Isso aí. E aqui dentro do meu corpo é que eu tenho a minha div. Então, vamos salvar isso aqui, vamos ver lá no navegador. Olha, você vê que não houve alteração nenhuma. Exatamente como a gente tinha feito. A única diferença é que agora eu não coloquei mais em linha. Eu já não coloquei aqui dentro do HTML. Eu coloquei o quê? Eu já separei. Eu criei uma tag style. Tudo bem? Perceberam a diferença? Eu criei uma tag style e dentro dessa tag eu disse o seguinte, olha, quando você encontrar essa tag div dentro do body, você muda o background dela para azul. Então, se eu colocasse aqui várias div, todas elas teriam fundo azul. Certo? Aí vocês já começam a viajar, né? Mas peraí, professor, se eu tiver algumas divs, eu quero que uma tenha uma característica, outra tenha outra, aí já é diferente. A gente vai aprender como fazer isso. Se, tudo. Eu posso colocar dentro dessa div aqui toda característica que eu quiser para isso, para esse Olaf Eterno aqui, eu posso colocar aqui. Posso colocar. Todos essas propriedades, digamos assim, né? Eu defino aqui dentro. Tudo. Fonte, cor, a cor da fonte, a cor de fundo, posso fazer tudo. Tá? E a gente vai aprender depois como é que se a gente tiver mais de uma div, né? Como é que a gente vai identificar, a gente vai usar um ID para identificar a div. Tá? A gente vai ver isso depois. Isso que a gente viu, então, foi o CSS interno. Agora, vamos avançar. Agora, CSS externo. É a forma mais comum e mais indicada para a criação de sites, pois possibilita uma melhor organização das páginas, deixando arquivos HTML somente para a estrutura e os arquivos CSS para estilização. Então, antes de avançar, deixa eu fazer um comentário. Olha, o nosso CSS das formas anteriores, ele está interno. O que a gente está querendo dizer agora é o seguinte, é que a ideia seria tirar isso aqui, ó, e criar um arquivo aqui dentro que vai conter os estilos, certo? Porque aí o nosso HTML vai ficar só HTML, entendeu? Não vai ter CSS. A gente vai ter coisas separadas. Porque
À medida que você começa a crescer com a sua estilização, imagine, todas as tags que você for utilizar dentro do seu documento, você vai querer criar uma estilização para ela. Você imagina, isso aqui vai ficar enorme, né? Pô, então vai começar a misturar HTML e CSS, aí fica uma coisa, dá uma impressão de que está uma coisa desorganizada, né? Então, quando você separa, você tem uma impressão de que a coisa fica mais organizada. Então, é por isso que esse estilo aqui, olha, ele é o mais recomendado, tá? Pra gente. Tudo bem? Nesse modelo, né, que é o CSS externo, indicamos no arquivo HTML que é necessário carregar um arquivo CSS. Para isso, utilizamos a tag link. E, normalmente, a inserimos dentro da head. Esse hell, que vocês estão vendo aqui, ó, indica que o arquivo importado é o arquivo responsável pelo estilo da sua página. Então, gente, deixa eu ver se eu tenho aqui modelo de... Não tenho não, mas eu vou criar isso aqui. Então, imagina aqui o seguinte, ó, eu vou criar um arquivo chamado styles.css. Então, vou vir aqui, ó, styles.css, tá? Criei um arquivo aqui separado. O que eu vou fazer aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte aqui, ó, do CSS, essa div aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui, vou dar um Ctrl X, vou colocá-lo aqui, salvar. Aqui dentro, ó, aqui dentro eu vou colocar esse link rel para indicar o seguinte, que esse cara aqui é um arquivo CSS, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Opa, chegou alguém aí, né? Não sei quem que é. É o Luan. É o Luan e o Matheus. Boa noite, Luan e Matheus. Vamos lá, a gente já está rolando a nossa aulinha aqui, tá bom? Então, tá. Então, só para vocês verem uma coisa, olha só, só para vocês terem uma ideia, a gente vai construir isso aqui agora, mas só para vocês terem uma ideia de uma aula muito legal que eu tenho, isso aqui já é aquele nosso projeto, que inclusive eu mostrei para vocês, aquele que a gente criou o nosso site. Não sei se vocês se lembram disso. Mas deixa eu salvar isso aqui por enquanto. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, tá? Ctrl C. Isso aqui foi aquele versionamento que a gente fez, aquele site pessoal. Exatamente ele que a gente vai fazer. Olha o que está acontecendo aqui. Legal. CD. Vou pegar essa pasta aqui, Ctrl C. Ctrl V. Ou de ponto. Esse aqui, vocês se lembram, que foi aquele nosso site pessoal que a gente fez, né? É claro que a gente tem esse arquivo, a gente tem dois HTMLs aqui, né? Mas tá vendo? Esse arquivo classes, olha, .html, ó. Tá vendo esse meu index? Então, ó, eu só uso isso aqui, ó. É só isso aqui. Então, é isso aqui que eu vou copiar. Deixa eu colocar isso aqui, só para evitar digitação. Tá vendo? É isso aqui que eu vou mostrar agora. Eu estou criando um CSS externo, tá vendo? E aqui dentro eu coloco tudo aquilo que eu estou definindo aqui dentro. Tá? Por exemplo, a minha tag body, por exemplo, ó, coloquei minha tag body. Aí eu defino as características dela aqui. Tá? Eu coloquei o body aqui, ó. Aliás, eu vou até pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui só para me facilitar aqui na digitação. Aqui eu vou usar isso aqui daqui a pouquinho. Inclusive, a gente vai aprender depois também a parte do JavaScript.
Tá? Então, vocês veem como é que a coisa cresce. Isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só, tá vendo? Você imagina, Eliel, se eu deixasse isso aqui tudo dentro do HTML. Que loucura. Não seria uma loucura? Então, muita estilização. Não, mas isso aqui é outra coisa. Esse sitezinho que ficou bem complexozinho. E vai ser muito legal para a gente poder aprender isso, tá? E aqui, olha só como é que fica limpo o HTML. Olha só, gente. Olha só o tamanho. Olha que beleza. Fica legal? Fica muito legal, né? Parece que fica mais limpo, né? Bom, vamos fechar isso aqui. Vamos voltar lá para aquele nosso documentinho, tá? Isso aqui foi só para vocês terem uma ideia da grandeza do negócio. CD, Ctrl V, ou de ponto, entro novamente lá. Então, vamos continuar aqui na nossa construção. Olha, então, aqui no nosso index.html, eu vou fazer aquela referência, né? Então, eu vou pegar minha colinha aqui, ó, não precisa ficar digitando. Vou pegar isso aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou apagar esses tiles aqui. Opa! Vou apagar esses tiles aqui. Vou dar um Ctrl V, já coloquei aqui. Então, ó, esses tiles.css, ele está externo agora. Certo? Então, nesses tiles aqui, vamos manter isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa div, porque essa div aqui, ela tem uma outra conotação, vamos tirá-la daqui, vamos deixar só o H1, vamos deixar só o body. Vamos salvar? Aqui no CSS, vamos colocar só o body aqui, ó, body. Tá? Vamos salvar aqui. Depois a gente coloca isso aqui para a gente... eu não coloquei muita coisa diferente, não, né? Mas vamos lá. Então, olha só. Defini aqui o HTML, coloquei o CSS, está tudo salvo. Vamos ver a execução disso aqui. Vamos lá. Opa. Por que ele não pegou aqui? Salvei. Link rel, style sheet, styles.css. Deixa eu tirar essa tag H1 só para... Salvei. Por que ele não pegou aqui? Acho que parou de funcionar, foi meu live server. Deixa eu rodar aqui de novo, gente. Agora sim, ó. Tinha parado o meu live server. Olha só, aqui, ó, o que eu fiz? Eu já mandei ele estilizar todo o corpo. Todo o corpo. Então, essa frase, o Lafayette, ela está dentro do corpo. Representa toda essa minha área de trabalho aqui, ó. Então, todas as estilizações do corpo que eu colocar nesse styles.css, ele vai definir. Tá? Ele vai definir como característica, né? De todos esses elementos que estiverem dentro do body. Tá? Então, a ideia desse exemplozinho foi para mostrar para vocês o seguinte. O meu documento HTML, ele fica muito mais limpo quando eu trabalho indicando que a minha estilização, que a minha folha de estilo, está num arquivo separado. Tá? Isso aqui começa a crescer à medida que eu for, que eu tiver mais elementos aqui dentro, né, que eu colocar outras coisas, eu vou cada tag que eu criar, por exemplo, eu criei a tag body, defini uma estilização para ela. À medida que eu fosse criando outras tags, eu coloquei um H1, por exemplo. Eu tinha colocado isso aqui dentro do H1, né? Dentro do H1. Isso lá faz teste. Olha, Ctrl V. Então, olha só. Se eu voltar aqui, ó, continua, né? Porque todo o corpo. Agora, vamos supor que eu queira só esse H1 e não mais no corpo. Então, vou pegar agora e vou alterar
o body para H1. Então, vou mudar aqui para H1. H1 agora. Salvei, olha só. Então, agora, eu não utilizei mais todo o corpo do meu HTML. Agora, eu utilizei só o conteúdo da tag H1. E eu vim aqui, você viu, no HTML, no estilo, na estilização, na folha de estilo, e mudei aqui H1. O resultado foi esse. Tá? Então, só os limites. Exatamente. É só o que está dentro daquela tag, exatamente isso. Mas o importante aqui, vocês perceberam a diferença dos estilos de CSS? Esse é o foco desse momento aqui, para vocês entenderem, tá? Que essa parte aqui, o CSS externo. Ficou claro para vocês? Ficou legal, né? Beleza, então olha só. Sintaxe. Para estilizar um elemento, precisamos de apenas 3 itens. Então, vamos lá, ó. Isso aqui nós chamamos de seletor. Então, quando eu venho aqui no meu HTML e eu quero estilizar essa tag H1, dentro do meu contexto aqui, CSS, esse H1, ele recebe esse título, ó, seletor. Tá? Esses valores aqui, eles correspondem à minha propriedade. Já, inclusive, usei esse termo aqui já, né, hoje. Essa aqui é a propriedade do meu CSS, no caso, background color. E isso aqui foi o valor que eu defini para ele. Tá? Então, esses valores aqui, ó, aí depende. Eu tenho várias maneiras de representar uma cor, por exemplo. Eu posso escrever o nome da cor, eu posso colocar símbolos em hexadecimal, posso fazer isso também. Tá? Então, tem várias maneiras de fazer essa representação. Importante agora vocês entenderem esse esquema de estilização. Tá? E aqui eu estou explicando o que vem a ser seletor, propriedade e valor. Tá bom? Então, vamos em frente. Se quisermos mudar a cor da fonte de todas as tags P, então, imagine que eu tenho uma tag P, foi exatamente o que eu fiz aqui, né? Nesse meu exemplo aqui. Aqui eu coloquei um background, né? Eu não coloquei a cor, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui no meu documento, desse jeitinho, a cor está preta aqui, né? Definindo só a cor de fundo azul. Então, vamos olhar aqui no nosso exemplo. Aqui eu estou definindo a cor da fonte. Então, se eu quisesse colocar um color, 2 pontos, vamos pegar aqui uma cor branca. Vamos pegar aqui right, né? Vou pegar um right aqui, ó. Vou pegar esse right aqui, ó. Right. Tá? Aqui, ponto e vírgula, salvei. Vamos ver o resultado lá. Aqui, ó. Ele já mudou a cor da fonte. Então, agora a cor do fundo é azul e a cor da fonte é branca. Tá? E por aí vai. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, primeiro, declaramos o seletor. Como vocês estão vendo aqui, ó. Primeiro, a gente coloca o seletor. E, então, abrimos um bloco com chaves, que foi que vocês viram aqui. Ó. Abro chave, fecho chave no final. E é dentro desse bloco que declaramos a estilização. Então, gente, esse termo, eu quero que vocês utilizem bastante esse termo. Eu vou estilizar a minha página. Estilizar na página significa você acrescentar elementos CSS para ela. Tudo bem? Dentro do bloco, indicamos o nome da propriedade que queremos estilizar, seguido de 2 pontos. Como vocês estão vendo aqui, ó, o nome da propriedade, 2 pontos. Após isso, passamos o valor da propriedade, no caso aqui eu coloquei blue, né? Aqui eu coloquei right, no background eu coloquei blue. E fechamos a linha com o ponto e vírgula. Então, segue sempre esse padrão. Certo, pessoal? Então, vocês vejam, se você, assim, pensar bem, pelo conhecimento que vocês já trazem de programação, fica uma coisa muito simples, porque é uma coisa lógica também, não é verdade? O que é um HTML? É uma estrutura de um documento, com várias tags. O que é meu CSS? Aquelas tags, elas se transformam em seletores, certo? E esses seletores são estilizados com o quê? Com as propriedades
que o CSS me oferece. Cor de fundo, cor de fonte, e por aí vai. Tamanho, por aí vai. Então, pessoal, o importante para mim agora é que vocês comecem a raciocinar nesse sentido, entendeu? De que isso passa a ser uma coisa intuitiva, tá entendendo, Léo? Ah, você perdeu aí? Mas, dá uma... Mas você está entendendo a ideia que eu passei? Então, pensa sempre assim, vou construir um documento HTML. Só HTML. Vou usar tags HTML. Beleza. Agora eu quero dar vida para ele. Eu quero mudar a cor, eu quero mudar a fonte, eu quero mudar o tamanho. Eu vou criar um arquivinho CSS. Cada tag que eu criar vai se transformar no quê? Olha aqui, ó. Vai se transformar em essa figura aqui que eu acho bacana. Ó. Essa figura. Vai se transformar aqui num seletor. Tá vendo? E cada tag sendo representada por um seletor, eu vou abrir chaves, fechar chaves, e aqui dentro vai entrar o quê? As propriedades. E os valores. Cada propriedade caracteriza um estilo. Tá? Cor de fundo, cor de fonte, como a gente deu, e outras mais. E aqui os valores que a gente for utilizar. E aí, pessoal, o bacana de tudo isso, sabe o que é? É que a gente tem um aliado. O nosso aliado quem é? O VS Code. Vocês perceberam que quando eu fui colocar a cor aqui, ele já me sugeriu as cores, você viu? Então, à medida que você utiliza uma propriedade, ele já consegue identificar o significado dessa propriedade e já te dá algumas sugestões. Entendeu? Pô, então a gente tem um aliado e tanto para a gente poder trabalhar. Certo? Eu vou ser, assim, muito honesto com vocês. Tem alguns professores que eu não vou usar muito bem não quero que vocês levem a mal esse termo, mas eles, tipo assim, pô, o aluno tem que sofrer, tem que fazer tudo no bloco de notas, entendeu? Para depois ficar testando. Pô, se a gente tem uma ferramenta dessa, a gente tem que utilizar, cara. Não é verdade? Se você... Isso aqui é uma ferramenta de produtividade. É por isso que numa empresa, você tem que usar uma ferramenta dessa. Por quê? Porque é produtividade, concorda? Então, nada de sofrimento. Se a gente tem tecnologia aí, é para poder usar. Não é mesmo? Então, vamos lá. Sem dúvida alguma. Né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, ó, a forma correta de definir um estilo para mudar a cor de fundo de todas as tags H1 de um documento é a seguinte. Já dei o exemplo do background color, né? Essas são as duas propriedades clássicas, né? Background color e o color. Né? Veremos várias propriedades e seus valores organizados por tipos no decorrer dessa nossa disciplina. Você verá que os valores normalmente se repetem para várias propriedades, e o nome das propriedades são bem intuitivos e bem simples de lembrar. Aquilo que eu falei com vocês também, né? Porque, gente, vou ser assim, muito honesto com vocês. Eu, como professor de tecnologia, de TI, eu digo para vocês o seguinte, eu passo o caminho das pedras para vocês, entendeu? Agora, vocês vão explorar. Não adianta que eu ficar fazendo uma aula de colocar aqui dezenas de tags, e a gente vai perder um tempo monstruoso, sendo que você aprende consultando na internet. Né? Então, eu vou ser bem produtivo no sentido de, eu quero construir um projeto. O que é um projeto? É um site. E a gente vai colocando o que a gente vai necessitando. Então, se você não gostou, se quiser mudar, você vai, pesquisa. Pô, não gostei dessa cor, não gostei. O que eu posso fazer para melhorar isso? E a coisa é sensível. É tipo assim, você tem uma página, se você passar o mouse numa letra, numa palavra, você pode mudar a cor, você pode criar uma animação. Tudo isso você faz por meio do CSS. E onde é que você aprende isso? Cara, são propriedades. Se você entrar no Google, como é que eu faço para fazer uma animação de um botão? Na hora, o Google vai te responder, vai te dar uma série de informações. Aí você começa. Esse é o tipo da disciplina que você tem que usar a sua criatividade. Entendeu? E nada é melhor do que um site, pessoal, porque aí você começa, vou criar meu site. Não é? Então, vamos lá. Assim como no HTML,
no CSS também podemos escrever comentários. Isso também é um negócio muito bacana. Tá? A parte de... Deixa eu ver a hora aqui, porque a gente se empolga e esquece, né? Mas vamos avançar mais, né? Nós temos 3, né? Vamos até às 8h15, né? Que servem apenas para os desenvolvedores fazerem anotações. Tudo o que for escrito entre comentários será ignorado pelo navegador. Da mesma forma que eu tenho lá no meu HTML, eu tenho aqui também, ó. Então, aqui no CSS é barra, asterisco, asterisco, barra. Então, vamos lá naquele nosso? Vamos lá. Vamos nesse pequenininho aqui, ó. Aqui nesse estilo. Então, por exemplo, eu quero... Deixa eu ver aqui um... Ah, não tem aqui nenhum exemplo. Mas vamos imaginar que eu queira colocar aqui, ó, um comentário sobre essas propriedades. Ó, barra, asterisco. Você viu que quando eu coloco barra, asterisco, você vê que ele já ignora tudo, né? Então, tem que colocar aqui, ó, um asterisco, barra, para ele poder deixar só o que tiver entre o barra, asterisco, barra, como comentário. Então, aqui eu vou colocar assim, característica a tag H1. Características, né? Características da tag H1. Tá lá o númerozinho 1, vou dar um Ctrl S, salvei, se eu voltar lá, ó, no documento, não mudou absolutamente nada. Esse comentário não influenciou em nada. Tá? Inclusive, pessoal, vocês vão ver que nas minhas aulas, para vocês não terem que ficar decorando as coisas, eu acrescento vários comentários, porque, tipo assim, até mesmo para mim, né? É uma coisa muito dinâmica. Então, como eu uso muitas propriedades, eu boto comentário, o que significa cada uma delas. Isso aqui faz isso. É claro que aqui é muito intuitivo. Background, cor de fundo. Pô, né? Color, beleza, legal. Mas se você vê uma propriedade aqui diferente, entendeu? Um box model, aí você já fica, pô, box model. Aí você, top, o que é top? Então, para você não se perder, eu coloco os comentários indicando o que significa aquilo, tá? Nos meus materiais, tá? Então, vamos lá. E aí acabou, né? Esse documento aqui parece que acabou, né? Acabou. Legal. Então, agora a gente vai para a última parte. Eu acho que é a última parte agora. Vamos ver aqui. Não, ainda tem outra ainda. Tem essa aqui ainda, ó. Esse conceito aqui, gente, ele é fantástico. A gente vai falar exatamente sobre box model. Tá? Então, agora, pessoal, apertem os cintos aí, que esse conceito aqui ele é muito importante. Tá? Os elementos HTML podem ser considerados como caixas. Vai lá, pode ir no pique. Se vocês quiserem tomar água no banheiro, fica à vontade, tá? Vai lá, dá rapidinho, depois volta. Tá tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Agora eu estou na... esse aqui eu tenho um exemplo. Esse aqui eu tenho um exemplo, tá? Vou pegar esse meu... Já vou abrir aqui esse meu exemplo, tá? Deixa eu fechar. Então, esse aqui ficou legal, vocês entenderam? Vamos fechar aqui. Eu vou voltar aqui para o prompt, vou dar um CD, vou dar um Ctrl V, code, espaço, ponto. Nós vamos trabalhar em cima disso aqui, ó. Tá? Esse vai ser o exemplo desse momento da aula. Então, vamos lá. Os elementos HTML podem ser considerados como caixas. Imagine que cada elemento que colocamos na tela tem um contorno em forma de retângulo. Entender essas caixas é importante para criarmos nossos layouts. Então, imagine que... Vamos ver aqui, ó. Vamos já executar isso aqui? Vamos executar isso aqui. Abrir com o Live Server. Beleza? A gente já tem esse resultado. Imagine, gente, que essa tela aqui, ó, toda ela fosse um box. Tá? É um quadrado ou um retângulo, tá? Um box. Então, eu trabalho dentro daquele universo ali. E eu trabalho como se esse formulário tivesse vários boxes. Então, imagine que eu tenho um grande box aqui, ó.
eu quero separar esse box em duas colunas. Então, eu tenho um primeiro box aqui, um segundo box aqui. Tá? Se a gente pensar dessa forma, fica muito mais tranquilo para a gente poder organizar os nossos elementos dentro de uma tela. Tá? Então, vamos lá. Há basicamente dois tipos básicos de tipo de exibição dessas caixas, a block e inline. Bloco, né? Indica bloco. Elementos que ocupam a linha inteira, ou seja, o próximo elemento será jogado para a linha de baixo. Podemos definir a largura e a altura desses elementos. A largura e a altura. Inline, então isso aqui é um bloco, tá? Inline, linha, elementos que seu tamanho dependa do tamanho do conteúdo. Então, não podemos definir uma largura e altura para eles. Como não ocupam a linha inteira, o elemento seguinte será exibido na mesma linha, caso haja espaço. A gente vai ver isso aqui na prática. Inline block. Esse tipo especial é uma mistura do comportamento de linha e bloco. Quando eu misturo os dois. Tem o mesmo comportamento do inline, com a diferença que podemos definir largura e altura. Tá? Então, parte conceitual, tá, pessoal? Vamos lá. Podemos alterar esse comportamento com a propriedade display. Isso aqui é interessantíssimo, tá? Caso queiramos que o elemento não seja apresentado, passamos o valor none. Então, a gente tem aqui o H1, H2, H3. Então, eu tenho aqui no H1 o display block, no H2 o display none, e aqui no H3 o display in block. Então, foi o que a gente viu aqui, ó, esses conceitos, block, inline, block. Aí tem o none, quando a gente não quer apresentar, né? Quer que o elemento seja apresentado. Essa caixa, da qual os elementos são compostos, possui margens internas, que são os padding. Olha, vocês vão ouvir muito esse termo padding, tá? Muito. E margem. Então, vou repetir. Essa caixa, então imagine uma caixa como essa aqui, ó. Essa caixa, como essa aqui, possui margens internas. Eu tenho margens internas, estão dentro da caixa, e externas. Tá? Então, tenho aqui, margens internas é o padding, e as margens externas é o margin. E eu tenho as bordas, que são bordas mesmo, tá? Uma coisa são as margens, interna e externa. Então, por exemplo, essa palavra aqui, essa fraterge barra mansa, ó. Dentro desse box, eu tenho uma margenzinha aqui, não tem? Não tem esse espaçamento aqui? Esse espaçamento é um espaçamento interno. Aí tem o espaçamento externo. E tem a borda, que é o border. E o conteúdo. O conteúdo é o quê? É o content, né? O fraterge barra mansa que eu coloquei. Para algumas propriedades do CSS, também precisamos trabalhar em apenas um dos lados da caixa. Imagine que queramos colocar uma borda apenas na parte de baixo. Eu quero colocar uma borda só aqui embaixo, ó. Ou do lado direito. Para isso, temos as direções top, right, bottom e left. Guardem essas palavrinhas. Top, essa parte superior aqui, ó. Essa margem de cima. Right, essa margenzinha direita. Bottom, essa margenzinha de baixo. Left, essa margenzinha esquerda. Essa ordem é importante saber, muito importante. Imagine como a ordem de um ponteiro de relógio saindo no número 12. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? Porque o que acontece... Oi? Matheus? Espera aí que eu tenho que achar aqui onde é que está o Matheus aqui. Professor, eu cheguei e fiz agora. Tudo bem, Matheus. Margem cinza, correto?
Não, Matheus, isso aqui que a gente está vendo, isso aqui, ó, nesse meu exemplo aqui, acho que você está se baseando nesse exemplo, né? Isso aqui é uma borda. É uma borda. A gente vai ver daqui a pouquinho toda a aplicação desses conceitos, tá? Segura só um pouquinho que a gente vai ver isso tudo na prática, tá? Mas o que eu quero voltar nesse ponto aqui é o seguinte, é que tem algumas maneiras que a gente representa, quando a gente coloca um valor, quando a gente define, por exemplo, um valor, a gente pode utilizar um valor 10, que valha tanto para o top, quanto para o right, quanto para o bottom, quanto para o left. Então, eu quero colocar uma margem aqui, ó. Quero colocar um padding. Eu quero dar uma margem 10 em cima, 10 embaixo, 10 na direita e 10 na esquerda. Eu posso usar um valor 10 único para representar todos esses valores. A gente vai ver daqui a pouquinho isso, tá? E, por fim, temos as dimensões. Podemos alterar a largura, width, e a altura, que é o height das caixas. Então, guardem bem essa palavrinha também, ó. Width, vocês vão aprender inglês na marra aqui, tá, gente? Inglês técnico, tá? Width, largura, o height, que são as que representam a altura, tá? Largura da caixa, altura da caixa. Esse é o modelo de uma caixa. Então, vamos lá. É isso aqui, ó. Tudo isso que eu falei está sendo representado aqui agora. Então, olhem para essa imagem, que essa imagem vale mais do que 1000 palavras, tá? Olha. Eu tenho aqui meu box. Eu tenho bottom, tenho top, tenho left, tenho right. Aqui, ó, eu tenho o meu conteúdo que eu quero escrever. Então, aqui no meu conteúdo, por exemplo, o conteúdo aqui é o FATED /mansa. Eu tenho a margem, o padding. O que é o padding? O padding é isso aqui, ó. Essa é a distância dessa frase aqui até essa borda. Essa borda cinza aqui, ó. Tá vendo? Então, essa aqui é a distância. O padding. Então, quando eu falo de padding, eu posso ter um padding superior, um padding inferior, um padding top, um padding bottom, um padding right e um padding left, tá? Da mesma forma, aqui eu tenho a borda, que é essa borda cinza aqui, ó, essa aqui é o border, tá? A borda. E eu tenho margem. Então, imagine que isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, eu posso dar uma margem para o meu... o meu box, ele pode ter uma margem para o body. O body não é todo o corpo? Eu posso ter uma margem para o body aqui. Essa margem externa aqui, ó, é o margem. Certo? E dentro do que eu tenho no meu conteúdo aqui, eu tenho a largura do meu conteúdo e eu tenho a altura do meu conteúdo. Entenderam bem, pessoal? Essa ideia, esses conceitos. É claro que a gente vai avançar muito mais nisso, mas esse entendimento inicial é importante. Imaginem que você pode, dentro de todo o seu documento, você imagina que você pode criar uma tela aqui, ó, e que você tem apenas um box. Certo, Eric? Agora, você imagina que você vai ter na sua tela 2 boxes, um do lado esquerdo e um do lado direito. Entendeu? Lembra de que eu comentei sobre a div? A div não é um container? Imagine que eu queira pegar minha tela e dividir em 4 partes, tá? É um quadrado dividido em 4 boxes, tá? Cada box pode ser uma div. Entendeu? Eu tenho uma div, uma primeira div, uma segunda div, uma terceira div, uma quarta div, certo? Aí eu quero colocar um conteúdo aqui em cima, ó. Vou trabalhar com a div 1. Trabalha cor, tudo que eu quiser eu coloco aqui. Agora eu quero trabalhar nessa parte inferior aqui direito, ó. Vou trabalhar nessa segunda div. Isso aqui é um box model, box model, box model, box model, entendeu? Ou eu posso ter um único box model. Eu posso ter um box dentro do outro box model. Olha quanta riqueza você tem, né, para poder explorar isso aí, né? Legal. Vamos ver na prática para ficar mais fácil de entender. Então, olha só, vamos pegar esse documentinho aqui, ó. FATED /mansa. Coloquei aqui um H1, né, esse título, e aqui eu coloquei a estilização dele. Vamos ver se eu consegui representar isso aqui. Isso mesmo, ó. Esse aqui é meu HTML. Opa, é esse mesmo?
É isso mesmo, né? Coloquei aqui, ó. Faz teste barra mansa no H1. H1, né? Você vê que o meu eu não estou nem mais fazendo referência ao meu HTML. O HTML é sempre padrão, né, gente? Sempre padrão. Agora eu estou trabalhando só com H1, ó, só com isso aqui, ó. Aliás, eu fiz uma bobagem aqui, né? Aqui é H1 e aqui é H1, né? Então, qual é essa aqui? Pega H1. Aqui na minha estilização, eu coloquei aqui o H1. Beleza, né? E aí eu coloquei aqui uma cor da minha fonte, uma cor de fundo, width, que é a largura. Aqui eu coloquei a margem, 10 pixels, eu coloquei um padding, 15 pixels, eu coloquei um border, 5 pixels, e eu coloquei aqui um solid, né? Para definir uma margem sólida, né? Que seria essa margem mais grossa, né? Digamos assim, né? Falando assim no português bem grosseiro, né? Seria uma margem mais grossa, né? Então, olha só. Eu aqui, vamos lá, ó. Dentro do meu HTML, cara, eu só tenho o H1. Tudo bem? Que é o meu content, que é o meu conteúdo, tá? O resto eu vou colocar lá do outro lado. E eu vou definir as características para o meu H1. Então, eu considerei que esse H1 aqui é um box model. Então, vamos lá. Agora vem aqui nos estilos, ó. Vamos definir aqui o seguinte, ó. Em primeiro lugar, cor. Cor de fonte é branco. Todo mundo acompanhou? Cor de fonte. Cor de fundo é um azul, esse azul aqui meio diferente, né? Tá vendo? Todo esse azul. Agora, a largura que eu utilizei, largura, width, 400 pixels, essa é a largura. Dentro de toda essa minha tela aqui, ó, eu coloquei uma largura de 400 pixels. Se eu colocar aqui 200, vou reduzir pela metade, 200, vou dar um Ctrl S. Aqui, ó. Tá vendo como é que eu reduzi? No box model, dentro da minha área. Vou voltar aqui para os 400, tá? Ctrl S, voltei, ó. Voltou para esse tamanho. Se eu quiser colocar mais justinho aqui para tirar isso aqui, ó, eu poderia utilizar um recurso para centralizar, mas eu quero diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui um 350. Ctrl S. Aqui, ó. Já diminuiu, tá vendo? Agora, a margem, eu coloquei 10 pixels. Margem. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá naquele meu documento. Vamos pegar aqui, ó, conceito de margem, né? A margem. Essa margem aqui, ó, é a margem que o meu box, ó, é a margem externa, tá vendo? Essa margem aqui, ó, do meu box para a minha body, para o meu corpo. Tá? Então, vamos aumentar essa margem aqui para a gente ter uma noção? Vamos lá. Então, vamos vir. Não. Entenda bem, ó. É a parte, essa. Você está conseguindo enxergar meu mousezinho aqui, movimentar? É essa distânciazinha aqui, ó. Essa é a margem externa. Então, eu vou vir aqui, ó. É a parte branca, sim, mas não é a parte branca. Pensa bem o seguinte: a parte branca é o meu body. Mas em nenhum lugar aqui que eu disse para colocar cor branca. Eu não estou estilizando o corpo, estou estilizando o box. Entendeu? Eu só quis dizer para você, ó, o meu box vai ter uma distância do meu corpo. Entendeu? Se eu quisesse colocar um body aqui preto, eu poderia colocar. Mas eu não estou estilizando o corpo, entendeu? Entendeu a ideia? O branco aqui é o de menos. O que eu quero que você visualize é que o box tem uma margem de toda essa minha área aqui de 10. Tá? Então, vamos aumentar. Vamos colocar essa margem aqui de... Vamos colocar de 100. Vou salvar. Olha só o resultado agora. Ó. Olha como é que já aumentou, tá vendo? Eu já diminui o meu box. Entendeu agora, João Vitor? Entendeu? Eu não trabalhei nada com branco, eu trabalhei com o meu box. Eu dei uma margem para o meu box, uma margem superior. Entendeu o que é uma margem externa? É a margem externa ao box. Gente, esses conceitos, viu, pessoal? Fundamental. Essa aula é fundamental. Porque daqui para frente, quando vocês chegarem lá no quarto período, por exemplo, a gente vai trabalhar com uma linguagem, que é o React, né?
E a gente trabalha dentro do React com estilização. Cara, a gente usa aqui direto. E é tudo com base em box. Tá? Para vocês terem uma ideia, o que a gente costuma fazer? Porque o navegador, tem alguns navegadores que eles diferenciam, por incrível que pareça, tá? O Mozilla, do Chrome, do Internet Explorer, aquele Edge, né? Que é o da Microsoft. Às vezes eles criam uma margenzinha lá sem você querer. Então, normalmente, se você vê uma aplicação minha, você vai ver sempre no início lá que eu zero isso, zero margem, zero, entendeu? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Eu zero margem, zero box, zero padding, entendeu? Para quê? Para poder ignorar o navegador. E aí depois que eu começo a trabalhar. Então, o meu corpo é sempre zerado. Eu coloco o body tudo zerado. Aí depois é que eu começo a trabalhar com os elementos. Tá? Perceberam, então, a ideia da margem aqui, né, pessoal? Então, agora, vamos lá. Vamos voltar aqui para 10? Vamos voltar aqui para 10. Vou dar um Ctrl S. Legal. Agora, vamos ver o padding. O que é o padding? Não é a margem interna, né? Então, imagina que meu conteúdo... Quem que é meu conteúdo aqui, no caso? Meu conteúdo aqui é o Firetest Barra Mansa, não é isso? Beleza. Então, vamos visualizar o seguinte, ó. Esse Barra Mansa, ó, o meu padding aqui está de quanto? Está de 15, se eu não me engano, né? 15. Está 15, ó. Vamos colocar um padding agora de 50. 50. Olha só, não salvei ainda, tá assim, não tá? Vou salvar agora, Ctrl S. Olha aqui agora, ó. Tá vendo como é que aumentou? Perceberam? A margem interna do conteúdo? E estão percebendo que é tudo em função do box? Por quê? Por quê? Porque quando você coloca um valor, igual eu coloquei aqui o padding 50, ele está considerando 50 para cima, para baixo e para as laterais. Entendeu? Esse conceito que a gente tem é sempre assim, esquerda, superior, inferior, direita e esquerda. Então, por exemplo, eu vou colocar 4 valores diferentes aqui. Eu vou colocar um padding assim, ó. Eu vou colocar 5 para cima, vou colocar 50 para baixo, vou colocar na direita, para a direita, eu vou colocar 20, e para a esquerda eu vou colocar 30. Estou falando de padding, é a parte, isso aqui, tá? Interno. Então, eu vou salvar para vocês verem como é que isso aqui vai ficar posicionado de acordo com as margens que eu coloquei, ó. Espaçamento, melhor dizendo. Ctrl S, ó. Olha lá. Deu uma margenzinha, é porque esses pixels são pequenos, né? Deixa eu colocar aqui 150 aqui embaixo. Ctrl S. Olha lá. Já aumentou um pouquinho, tá vendo? Vou botar aqui 300. Ctrl S. Olha lá. Ah, ele está aumentando aqui na direita. É direita, né? É direita. É direita. Vamos colocar aqui 150. Não me lembro exatamente a posição. Isso aqui, esse primeiro de 5, deve ser em cima, direita, inferiores e esquerda, né? Deve ser isso. É o relógio, exatamente. Sentido horário, né? Sentido horário, né? Vamos colocar aqui embaixo, vamos aumentar embaixo agora. Vamos colocar 150 embaixo. Olha lá, isso mesmo. Tá? Agora, esse 30 aqui vai ser aqui na esquerda. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos botar 60 aqui. 60. Opa, 600 não, né? Olha lá. Tá vendo? Então, você posiciona o seu elemento dentro do box aonde você quiser. Pegou a ideia, pessoal? Exatamente. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode até colocar um comentário aqui, ó. Como é que eu faço comentário mesmo? Dentro do meu... Isso. Asterisco barra... Opa, não. É o asterisco barra, não. É o barra asterisco e o asterisco barra. É o contrário, né? Eu posso colocar aqui, ó.
sentido horário. Ou seja, top, cima, right, direita, bottom, que é embaixo, e o left, esquerda. Certo? Eu acho que naquela imagenzinha ele está assim, não está? Tá aqui, ó. Top, right, bottom e left. Tá? E a borda, pessoal? A borda é a borda. Isso aqui, se o Matheus estiver ligado agora, ele vai entender. A borda é, de fato, isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa borda que a gente colocou aqui, ó. Aí você pode aumentar a borda, pode diminuir a borda, pode colocar uma borda fininha, você pode dar uma cor para a borda, deixar a borda transparente. Aí, cara, é estilização. Beleza? Gente, essa é uma parte, assim, das mais importantes no que diz respeito ao conceito de CSS. Tá? Então, vamos recapitular até aqui, porque agora a gente vai passar para uma outra parte, porque eu acho agora que essa parte aqui, agora eu acho que acabou. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, tem um exemplo, acabou, realmente acabou. Agora a gente vai entrar numa última etapa, que é isso aqui, esse 20 aqui, ó, que agora a gente vai começar a trabalhar com um projeto. Como eu falei com vocês, eu não vou ficar aqui falando de várias tags e várias propriedades, que a gente vai contextualizar dentro do nosso projeto, tá? Mas vamos recapitular aqui um pouquinho. A gente tem o nosso HTML que representa o quê? A estrutura de uma página, tudo bem? De um documento. E a gente tem o CSS que representa o quê? A estilização daquele documento. Tá? O HTML é o esqueleto. O CSS, ele incorpora, né? Dá uma estilização, um formato, uma beleza, embeleza o nosso HTML. Tá certo? E, por fim, a gente aprendeu o Box Model, que é fundamental. Cara, essa figurinha aqui, ó, gente, deixa eu voltar aqui, porque essa figurinha aqui, ó, eu estava na... Faz parte do CSS. Faz parte do CSS. O conceito de dizer, peraí, cara, eu tenho que mostrar uma coisa importantíssima para vocês que eu não posso deixar passar. Olha aqui, ó. Quando você clica com o botão direito dentro de um documento HTML, você tem aqui uma opção, nesse menu pop-up, uma opção chamada inspecionar. Quando você entra no inspecionar, aqui, ó, aqui ele mostra os elementos para vocês, ó, e olha só que interessante, ó. Quando você passa o mouse em cima dos elementos, ele vai mudando a cor, tá vendo? Ele vai indicando para você, ó, onde é que você tá vendo? Ó, o HTML, ele representa todo o HTML, o red. Não tem representação nenhuma. O body representa todo o corpo, tá vendo? Isso aqui é muito interessante. E outra coisa é o seguinte, tá vendo aqui os estilos? Você sabe que eu poderia alterar aqui? Eu posso alterar por aqui, ó. Aqui estão as cores, o background color, width, margin, aquilo que eu forneci, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Pessoal, muita atenção nessa imagenzinha que eu estou mostrando para vocês aqui, olha. Eu confesso para você que eu não sou especialista em design, mas os caras que trabalham com design, eles trabalham aqui. Eles vão manipulando aqui, ó. Aí eles vão vendo o posicionamento que eles estão fazendo no documento, e por aqui que eles definem o que eles vão colocar como propriedade no CSS. Eles fazem assim uma coisa bem dinâmica. Porque se a gente fosse fazer, você viu o que a gente fez no chute? Vamos aumentar um pouquinho aqui, vamos aumentar um pouquinho ali. Aqui não. Aqui o cara já altera aqui no próprio estilo, ele já vai ver qual é a representação lá no HTML. Aí ele fala, pô, esse aqui ficou bom. Ah, não, esse aqui tem que melhorar. Então ele já trabalha aqui dentro, ó. Tá? Aqui dentro. Faz isso do não. O VS Code é que faz isso que ele está fazendo. Isso aqui é o quê? É o navegador. É o Chrome. Ele pega... Porque quando você está trabalhando dentro do navegador,
o navegador ele tem aquele estado, não é isso? Quando você manda mostrar alguma coisa, ele cria um estado. Entendeu? Então, o que, na verdade, você está fazendo é trabalhar com o seu navegador. O HTML, ele é dinâmico. Entendeu? Ele trabalha diretamente com o navegador. Entendeu? Então, aqui, quando você está mexendo aqui, você está mexendo dinamicamente no HTML que está sendo representado no seu navegador. Tanto que, se você mexer aqui, lá no seu documento Visual Studio Code, ele não mudou nada. Continua daquele jeito. Você pode alterar várias coisas aqui, mas se você for lá no documento e mandar salvar, ele volta tudo naquela estaca zero. Entendeu a ideia? Isso aqui é para você pegar as coordenadas e ir lá no VS Code. Bom, isso aqui ficou bom, então eu vou lá e coloco o que eu quero. Tá certo? Entendeu? Então, aqui, esse box model, ele é representado aqui dentro. Olha aqui que legal, olha. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Olha a representação do box model aqui, ó. Tá vendo? Esse computado, aqui, ó. Ó. Observe que quando eu vou movimentando aqui, ó, ele vai mostrando para mim, ó. Ó. Olha o conteúdo. Esse aqui não é o conteúdo que a gente aprendeu? Tá vendo, Eliel? Demais colegas, olha. Eric, Otávio, Dilson, Maxwell, não, o Ellison, né? O Ellison e o João. Tá vendo, João? Olha. Aqueles valores que nós colocamos estão representados aqui, ó, dinamicamente, tá vendo? Isso aqui é uma ferramentinha muito bacana que a gente tem dentro do nosso navegador. Isso aqui são extensões, são elementos de desenvolvimento, são extensões que você pode incrementar no seu Google Chrome. São o que a gente chama, Eliel, de ferramentas de desenvolvimento para o seu navegador. Quando a gente trabalhar com React, a gente vai ver outras ferramentas muito interessantes. A gente vai trabalhar com estado, com variáveis, a gente consegue visualizar tudo isso aqui, ó. Todos os valores das variáveis que a gente está utilizando, a gente consegue visualizar tudo aqui dentro. Tá? Então, a gente saiu, vocês não estudaram comigo a disciplina de programação, né? Inicial. Mas vocês tiveram, obviamente, os conceitos de variável, não tiveram? Tudo isso você vai contextualizar aqui dentro agora. Por quê? Porque agora a nossa programação, ela deixa de ser aquela programação desktop, ela passa a ser uma programação web, uma programação de aplicativo. Então, essas ferramentas, elas interagem com todos aqueles conceitos que vocês aprenderam lá em programação. Entenderam? Muito interessante. Assim, nesse curso, eu estou podendo dar essa disciplina porque a gente não tem o primeiro período, né? A gente não tem, eu acho que o terceiro. Eu gostaria, sim, de pegar todas as... Se eu pudesse, se eu tivesse, são 5 turmas, eu queria pegar cada um deles, porque aí o cara vai crescer comigo, entendeu? Os conceitos. Entendeu? E às vezes, quando chega lá no terceiro, vocês aprenderam o box model, o que é isso? Aí já fica... Aí eu tenho que ir lá, né? Entendeu? Mas beleza. Vida que segue. Vamos lá. Então, aprenderam. Isso aqui é muito legal, né? Isso aqui é muito legal. Agora vamos para a parte final. Eu tenho mais uns minutos ainda, né? Essa parte final é muito rápida. Essa parte aqui é conceitual também, tá, gente? Ó, a gente vai iniciar o nosso projeto e aí a gente tem que entender alguns conceitozinhos. Muitos deles eu já falei aqui, né? O que é o back-end e front-end? A gente vai ver que o back-end nós não mexemos ainda. Por enquanto, só front-end. Isso aqui é programação front-end. É o que você vê, a estilização. Mas a gente vai ver que JavaScript, que a gente aprendeu, né? Quem estudou comigo no primeiro período aí, né? Estudou um pouquinho de JavaScript. Ele vai fazer parte do nosso back-end. Ele vai estar manipulando o nosso front-end. Vai ser a linguagem que vai manipular. Nessa disciplina, a gente vai aprender um pouquinho de JavaScript, tá? Mas na nossa disciplina de programação, também a gente usa JavaScript. Então, vai ser muito legal. Cliente-servidor, vocês já entenderam a ideia do cliente, né? O nosso programa navegador é um cliente. Servidor, a gente vai ver um pouquinho para depois, tá? HTML e CSS é isso que a gente está aprendendo aqui, né? Cliente-servidor, hipertexto
HTTP, né? Hypertext Transfer Protocol, que é o HTTP, né? Esse é o protocolo de rede que a gente utiliza, tá bom? Para poder... Posso fechar a porta aqui um pouquinho, gente? Vai ficar um pouquinho quente, mas... Então, olha só. Esse protocolo de rede HTTP é dos mais importantes. Eu vou estar falando direto sobre isso com vocês. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando você chama uma página, quando você manda executar uma página, eu estou usando o protocolo HTTP. Se aquela página não exibir, Eliel, eu recebo desse protocolo um status code, um código de status. Ó, 403, página não encontrada. Tá? 400, 401, 500, erro de servidor. Ele me dá um status code. E eu posso receber isso e tratar isso. Tá? A gente vai aprender isso. Comunicação entre cliente e servidor. O cliente chama, o servidor escuta e responde. Aqui é o back-end, a parte de servidor. E vocês estão vendo que nessa parte de front-end a gente só desenha as telas, né? Agora, se eu tenho que fazer uma aplicação, um formulário, onde eu tenho que criar uma dinâmica, o cara vai cadastrar um aluno, por exemplo, para um vestibular, alguma coisa assim. Aí entra o back-end, que ele vai receber os dados do meu front-end e eu vou tratar esses dados. Tá? Aqui o nosso front-end, que é o cliente, e guardem bem, o navegador é um cliente. Né? Quando você está no seu navegador, é um cliente. Quando você chama um site, você está fazendo uma requisição para um servidor. E esse servidor te dá uma resposta. Você faz um request, quietinho, Siri. Você faz uma request, ele te dá um response, uma resposta. Tá? Tudo isso, esses conceitos, a gente vê na prática aqui. Tá? O cliente é responsável por solicitar dados para o servidor e a apresentação dos dados em tela. É o que a gente vai ver demais nessa disciplina, né? HTML, que é o que a gente está aprendendo, que é a apresentação de conteúdo, a gente tem textos, imagens, vídeos. A gente mostrou só texto por enquanto, mas a gente vai ver como é que a gente insere imagem no documento, vídeo. E parece, né, João Vitor, que na última aula, aquele dia eu mostrei um pouquinho, né, de imagem, né, para vocês, né? Colocamos uma imagem no documento, né? Aí esse exemplo aqui, por exemplo, a gente colocou uma imagem, né? A gente vai ver. Estou aprendendo HTML, muito bem. E aqui o CSS, que é o que a gente acabou de apresentar para vocês, onde a gente vai colocar cores, fontes, espaçamentos. Tá vendo? Entendeu a ideia do espaço? Quando você manipula o padding, por exemplo, você dá um espaço, ou na esquerda ou na direita, entendeu? Você manipula isso. Agora você entendeu na prática, né? A ideia do espaço, né? Ó, isso aqui é uma característica de um CSS. Tá? Deixa eu ver aqui, olha só. Aqui, essa imagem aqui é muito legal. Aqui a gente vai ter uma ideia do que a gente vai construir no futuro. Tá? Então, olha só. Esse aqui é o nosso HTML. Observem bem o seguinte, pessoal. Ó, o body, eu coloquei uma margem 0. Aí você pensa em margem, Léo, pensa em margem. Você já sabe o conceito, né? Eu zerei a margem, as margens. Quando eu coloco 0 aqui, imagina que eu tenho sempre sentido horário. Margem superior, direita, inferior, esquerda. Zerei tudo. Ó, tá 0. Aqui, olha, eu coloquei esse ponto para representar aqui red. E eu tenho esse joguinho da velha para representar, que eu chamei de logo. Olha só. Gente, dentro desse documento, lembra do div que eu já falei sobre o div na aula de hoje? A gente fez até um exemplo da div que representa um container. Quando eu quero dar um nome para div, eu coloco um ID para identificar. Lembra que eu falei com vocês que eu posso ter 4, 5 divs dentro do documento? Eu dou um nome para cada uma delas. Esse nome é o ID, que é o identificador. Aqui, ó, ID. E como é que eu caracterizo essa div especificamente? Aqui no meu CSS, olha aqui, ó, logo, tá vendo? Está vendo esse joguinho da velha? O joguinho da velha representa que eu tenho uma div chamada logo. Então, se eu tivesse uma outra div, eu poderia colocar logo 2, logo 1.
eu daria aqui as características do meu logo 1, logo 2, tá vendo? Então, para cada container, eu defino uma característica para ele, tá vendo? Esse joguinho da velha representa a minha div. Da mesma forma, a gente vai entender o conceito de classe. Gente, eu não vou avançar nessa parte aqui agora, não, tá? Para não complicar para vocês, tá? Mas, só para vocês terem uma ideia, uma div, um ID, é o identificador, vocês não repete. Eu só posso ter aquele único ID. Mas eu poderia ter uma classe para todas as minhas divs. De repente, eu quero que em todas as minhas classes tenham aquela única característica. Eu crio uma classe aqui dentro, que eu chamei aqui de red, e essa classe eu quero que se aplique em todas as minhas divs. Aí eu coloco, ó, class red. Tá certo? Eu poderia colocar uma classe aqui para div. Tá? E aí, quais são as características da minha classe? Eu coloco aqui, ó. Por exemplo, eu quero que essa tag P aqui, ó, ela tenha essa cor vermelha, né? Red. Então, eu coloco isso aqui, ó. Essa vai ser a cor que vai ter essa frase aqui. Tá? E o meu body? O meu body está aqui, ó. Então, aqui o meu corpo, e eu tenho aqui o P. Então, dentro do meu corpo, para minha tag P, eu quero que ela tenha um font family sans serif. A gente vai entender, inclusive, essa ideia de hierarquia de tags. Está vendo que eu estou representando aqui o body e o P? A gente vai ver essa ideia de hierarquia. Qual que é o mais importante, qual que é o menos importante. Tá? Aqui tem o meu exemplozinho que a gente deu. Aqui o HTML e aqui a representação dele. Ó. Isso é o final. Então, aqui, ó, vou mandar rodar esse nosso documento aqui. Ele está aqui, né? Index. Ah, não, esse aqui é aquele outro ainda, né? Deixa eu só executar esse projeto para a gente poder terminar, tá? Isso aqui é o documento número 20. Aqui no 20, ó. 20, esse é o exemplo. Vou abrir isso aqui, ó. cd code ponto. Vou executar isso aqui, tá? Esse index aqui, ó. Open with Live Server. Ele foi lá. Opa, isso aqui, olha só. Se vocês, com essa simples explicação minha, se vocês virem esse documento e esse style CSS, vocês vão entender perfeitamente o significado disso aqui. Essa representação. Que, inclusive, aqui eu estou botando até uma logo. Tá vendo, João Vitor? Aqui, ó. Esse logo PNG é esse símbolo da FighterEdge. Tá vendo? Que é essa imagem, que é esse logo aqui. Estou inserindo nessa posição. Ah, eu quero chegar um pouquinho para a direita essa imagem. Vocês já sabem como fazer. Só tem que praticar um pouco, né? Tem que exercitar isso aí. Cara, você faz tudo o que você quiser aqui dentro. Vou mandar esse documento para vocês, tá? Consegue centralizar. Tudo. Esse sempre copia logo esse JML. CRT para rodar. Mas se for direto lá no visual lá, rodando direto lá, tem algum problema? Não, dá na mesma. Trabalhar direto lá e não fazer esse Não entrar pela pasta que eu faço? Pode ser, você pode abrir diretamente pelo Visual Studio Code aquela pasta. Eu forço a barra com o CMD, porque vocês têm que aprender a trabalhar com prompt. A gente vai usar muito prompt no futuro. É por isso que eu gosto que vocês exercitem. Sempre vem aqui, ó. Eu coloquei esse documento nessa pasta. Você seleciona, dá um Ctrl+C aqui, vai no prompt, né? Eu forço você a trabalhar. CD, Ctrl+V, dá Enter. Aqui você dá um code ponto. Esse aqui é um atalho para o VS Code. Deixa eu fechar o VS Code, ó. Ele vai abrir o VS Code nessa pasta aqui, ó. Automaticamente, tá vendo? Ele já abre o VS Code, ó, com esses elementos aqui, ó. Com essa parte. Tem um monte desse negócio já fica muito mais fácil abrir para CMD. Cara, eu acho o objetivo maior é forçar você a trabalhar com prompt. Mas eu acho assim também muito interessante, né? Você saber que você vai usar um atalho para abrir diretamente naquela página. Porque de repente você está mexendo numa coisa, achando que você está numa página, que você está num diretório, numa pasta, e não dá, entendeu? Então você pode se confundir, tá? Beleza, gente.
olha, encerramos por hoje. Eu acho que foi muito produtiva essa aula. O que vocês acharam? Achei que foi muito legal. A gente aprendeu muita coisa numa aula, né? Introdutória de HTML e CSS. Tá bom? Vamos encerrando por aqui, para não estender o vídeo, e a gente bate um papinho final aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Estou parando aqui a gravação. Disponibilizo para vocês depois, tá? No YouTube.